Olá, oitavo ano. Hoje nós estamos aqui para dois momentos. Primeiro momento, eu vou fazer a correção das atividades do dia 28 da aula passada. Segundo momento, nós vamos entrar num assunto novo, que é a Confederação do Equador. Bom, então vamos à correção da atividade. Eu pedi para vocês falarem sobre Maria Quitéria, né? Então, vamos lá, cada um faz a sua pesquisa. Eu fiz a minha. Se alguém quiser, né, aproveitar. Maria Quitéria, ela era uma combatente, foi uma combatente baiana, e o nome dela completo é Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Ela participou da independência, da Guerra de Independência do Brasil, das Guerras de Independência. Ela era a patrona de oficiais do Exército Brasileiro. E a partir de 2018, ela faz parte do livro dos heróis e heroínas do Brasil. Né? Assim como Joana d'Arc e outras heroínas, né? A Maria Ortiz aqui no Espírito Santo, ela também faz parte desse livro de heroínas. Bom, depois eu pedi para vocês pesquisarem sobre a Batalha do Genipapo. Que batalha foi essa? A Batalha do Genipapo foi um dos confrontos mais sangrentos das guerras de independência do Brasil. Ela aconteceu em 1823, às margens do rio Genipapo, que fica no Piauí. Tá? Porque vocês viram que as províncias do Nordeste, né, Paraíba, Piauí, Pernambuco, se revoltaram muito contra o governo de D. Pedro, né? Eles, e com os portugueses também. Então fizeram várias revoltas. Entre essas revoltas veio a Batalha do Genipapo, a guerra chamada Batalha do Genipapo. O que foi a Constituição Imperial criada por D. Pedro I? Né? D. Pedro I, ele criou uma Constituição para o governo dele. E ali, logicamente, ele colocou todas as leis que ele achava mais certas para ele governar. Criou também o poder moderador. Haviam 3 poderes, ele criou o poder moderador, que era exclusiva do imperador. E que ninguém aceitava esse poder. Eu pedi para vocês procurar o significado da palavra outorgar. O que é outorgar? Outorgar é conceder favores, né, doar. Isso aí que é o outorgar. Então, vamos dizer, a lei foi outorgada, ela foi concedida. Sancionar, também, aprovar uma lei. Vetar já é o contrário, é discordar. Discordar de uma lei. Então, uma lei, ela é feita no executivo, é lançada no legislativo para ser julgada. E aí, no legislativo, ela é vetada. Ela não é aprovada pelos deputados, pelos senadores, e aí ela volta para o executivo para uma revisão. Centralizar. Centralizar quer dizer você reunir, centralizar num só lugar. Aí eu pedi para vocês citarem as vantagens e desvantagens da Constituição. Bom, vantagem não tem nenhuma. Por quê? Porque a Constituição foi feita por D. Pedro e com moldes portugueses. Desvantagem por quê? Porque ela impedia que o povo participasse. A maioria da população não participava das leis que havia nessa Constituição. Não fazia parte da Constituição. Então, era mais para os portugueses. E ela centralizava o governo nas mãos do imperador, através do poder moderador. Quais as atribuições do poder moderador? Então, através do poder moderador, D. Pedro poderia nomear ministros, né? Poderia dissolver a hora que ele quisesse, acabar com a Assembleia Legislativa, controlar as Forças Armadas, podia nomear juízes, tá? Tudo, e na verdade, todas essas atribuições aqui, quando ele ia escolher as pessoas para fazer parte
de um conselho, ele colocava portugueses, brasileiros nunca. Bom, então, a correção foi essa. Então agora nós vamos falar da Confederação do Equador. Vários conflitos aconteceram durante o governo de Dom Pedro, que provocaram a sua impopularidade. Então aquele Dom Pedro que começou a governar a pedido dos brasileiros, ficou no Brasil no dia do fico, vocês lembram, eu já dei sobre isso. Ficou no Brasil e começou a agir, indo para o lado dos portugueses, utilizando ideias portuguesas, não satisfez os brasileiros. E aí ele começaram a surgir conflitos sobre esse governo dele. Então surgiu a Confederação do Equador. Foi uma revolta, né, que aconteceu em Pernambuco, em 1824, e as causas dela, insatisfação contra o governo dele, né, e também insatisfação pelas dificuldades econômicas, todo mundo estava passando dificuldades financeiras, e a falta de valorização do açúcar de Pernambuco. O açúcar de Pernambuco, que era feito da cana, era desvalorizado, perdeu o valor diante do açúcar de beterraba que vinha da Europa. Então, os brasileiros começaram a perder com isso aí, com essa venda de açúcar. Então, o Nordeste inteiro se uniu junto com Pernambuco. Todas as outras províncias que estavam próximas a Pernambuco se uniram e começaram a agir contra as decisões políticas de Dom Pedro I. Dentre essas pessoas que ajudaram a liderar essa revolta, estava o Frei Caneca, né? Frei do Amor Divino Caneca e Cipriano Barata, que participaram da Revolução Baiana e da Revolução Pernambucana de 1817, que a gente já viu isso aí. Quando a gente deu a Revolução Baiana para vocês, Insurreição Baiana. Se vocês quiserem, tiverem tempo e quiserem entrar nesse assunto aqui, quem foi Frei Caneca, procurar saber como é que foi o fim dele, o que aconteceu com ele, e também o Cipriano Barata, é bom para vocês enriquecerem. Por que o nome Confederação do Equador? Bom, o próprio nome está dizendo. Porque ficava, o local onde eles fizeram a revolta ficava próximo à região do Equador. Ficava próximo ao Equador. Quais as consequências dessa revolta? Como eu falei com vocês, toda revolta tem uma consequência, boa ou ruim. Então, entre as consequências, os revoltosos acabaram com o tráfico de negros, proibiram que viessem negros para o Brasil, e enfrentaram as tropas de Dom Pedro I. Foi feito um manifesto defendendo uma revolução de caráter radical, assim como aconteceu com a Revolução Baiana. Eles foram para as ruas e fizeram um projeto, né, um manifesto, mostrando que os seus motivos eram sérios, que eles estavam lutando por uma coisa melhor, por uma causa justa, e foi isso que fez com que a revolta continuasse. Houve luta, então, por terra e por mar. Essa luta foi decisiva. Os navios ingleses participaram, né? Vieram muitos navios ingleses. Foram 16 pessoas, 16 revoltosos, né, que participavam da luta, foram condenados, alguns foram exilados e outros executados, como Frei Caneca, que foi executado por liderar essa revolta, essa confederação. Ele foi fuzilado. Bom, então o que isso aqui vai acontecer? Devido a tanta coisa, insatisfação, a maneira como ele estava governando, o poder moderador do rei, que o povo estava insatisfeito, a falta de atenção com a agricultura, né? Isso tudo levou à impopularidade de Dom Pedro I. O autoritarismo de Dom Pedro foi tão grande que ele foi combatido pelos jornais, que na época já havia, né, os jornais, como vocês já viram, foram criados os jornais, desde que Dom João estava aqui,
criou a Gazeta e tudo, através dos jornais, foi exposto para todo mundo saber sobre o governo de Dom Pedro I. E também as elites começaram a sentir que o governo de Dom Pedro estava sendo impopular. As pessoas, os aristocratas, as pessoas mais poderosas, estavam começando a sentir isso aí. Dom Pedro, para poder conseguir acabar com essa revolta e com outras revoltas que aconteciam no Brasil, começou então a fazer empréstimos, né? Porque cada revolta, os gastos são grandes, então era preciso fazer empréstimos para poder segurar as revoltas. Ele começou a fazer empréstimos e que o tornou ainda mais impopular. Por que esses empréstimos? Porque ele precisava de pessoas para lutar a favor dele. Então, esses empréstimos eram utilizados para formar tropas para poder lutar a favor dele. Tá? Bom, Dom Pedro pensa agora em abdicar. Ele chegou num ponto que ele agora precisa abdicar, porque ele está sabendo, com certeza, que a impopularidade dele está muito grande. O povo está contra ele. Então, o que ele quer? Ele quer ir para Portugal, tomar conta do trono português, mas ele também já se preocupa com o Brasil. Como é que ele vai deixar aqui o Brasil? Tá? E o que estava acontecendo? Os conflitos entre brasileiros e portugueses aumentaram muito no Rio de Janeiro. Inclusive, um fato que marcou muito, depois da Confederação de Equador, um fato no Rio de Janeiro, que marcou muito a impopularidade do imperador Dom Pedro I, foi um movimento de ruas que se chamou a Noite das Garrafadas. Tá? Foi uma luta muito grande entre portugueses e brasileiros, onde quebraram garrafas, então houve mortes, tá? Então pareciam vândalos lutando. Então Dom Pedro, devido às pressões sofridas com as elites, com o exército, ele resolveu abdicar do trono e voltar para Portugal. Mas aí ele tinha que deixar seu filho, Pedro de Alcântara, aqui no Brasil, no lugar dele. Pedro só tinha 5 anos de idade e precisava então governar através de alguém. Então ficou aqui, Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, ficou aqui governando através de um corpo de ministros que ajudavam ele a governar. Entre esses ministros destacou José Bonifácio de Andrade Silva. Tá? Ele governaria com a ajuda desses ministros, que seriam considerados tutores dele. Representariam ele até ele conseguir a maioridade. Então o Brasil passou a ser governado por regentes. Esses regentes fizeram parte de um período que se chamou período regencial no Brasil. Né? Então, foi um período em que não tinha imperador, tinha regentes, que governariam até o imperador poder ocupar o trono. Tá? Então, essa é a nossa próxima matéria. A atividade para o dia 11, no caderno, é na página 191. Atividade página 191. Não precisa copiar, é só responder.